Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Pessoal, estamos aí avançando, né? E vamos conhecer hoje o que é uma das coisas mais ditas dentro do marketing digital, que é a tal da copy. Isso mesmo, pessoal. Copy, C-O-P-Y. Esse nome foi definido exatamente para o marketing digital, mas adaptando um nome, né, ou que já tinha nome, né, ou seja, um texto. Entretanto, esse texto ele não é um texto qualquer. Ele é um texto completamente persuasivo, beleza? Então, olha só, pessoal, diferente de um texto qualquer, uma copy, ela tem uma intenção muito poderosa, que é a intenção de persuadir, né? De mostrar, né, vantagens para a pessoa que está lendo sobre aquele produto, serviço, promessa, enfim, ou narrativa que você utilizar. E por falar em narrativa, o que acontece? Nenhuma copy ela sobrevive sem uma narrativa, tá? Para a gente entender melhor é o seguinte: quando a gente conta uma história, toda história ela tem que ter um começo, um meio e um fim, certo? Isso seria a narrativa das estruturas de uma copy. E em uma campanha, né, a gente precisa realmente trabalhar em cima de uma narrativa, ou seja, em cima de um conto, de uma história. Por que isso, Alexandre? Porque isso facilita exatamente a persuasão, a fazer com que a pessoa que está lendo aquele texto, né, aquela copy, ela se sinta segura, ela se sinta curiosa, ela se sinta na necessidade de realizar uma ação. Seja uma ação de entrar num grupo, seja uma ação de trocar o seu e-mail por alguma isca digital. Por falar em isca digital, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas, né, só para você saber, a isca digital é um produto, né, um conteúdo muito poderoso que todo produtor, infoprodutor, ele oferece essa isca digital em troca de uma informação do cliente, do futuro cliente dele, né? O e-mail, o número de telefone. Então, assim, essas copies, elas precisam estar completamente recheadas de gatilhos mentais. Isso mesmo, pessoal. E o gatilho mental, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, ele é responsável por estruturar todo aquele funil que a gente conversou, né, no áudio passado, que é a estrutura de vendas do marketing digital, funil. E o funil, ele é constituído exatamente de gatilhos mentais, tá certo? Sejam esses gatilhos mentais aplicados nas copies, como a gente está falando hoje, e nessas copies, elas precisam ter exatamente esta narrativa. Uma narrativa de um conto, de uma história. Você contando ali, olha, num topo de funil, por exemplo, você vai criar uma copy ou algumas copies muito persuasivas, recheadas de gatilhos mentais, né? Principalmente para o topo de funil, que a pessoa ela não te conhece, não conhece sua promessa, não conhece o seu serviço, é muito importante nessas copies voltadas para esse público, a gente incrementar com muitos gatilhos de curiosidade, muitos gatilhos de escassez, muitos gatilhos de reciprocidade, tá certo? Por quê? Porque essas pessoas do topo do funil não conhecem você, não conhecem o seu produto, não conhecem o seu serviço, não conhecem a sua promessa. Então entende que essas copies, esses textos, eles têm que ser muito ricos, né, de informações
e gatilhos mentais para que essa pessoa ela tenha ali a intenção de trocar algo com você, né? Deixar o e-mail dela ou deixar o número do telefone dela para que você entre em contato no futuro próximo, mas que precisa ter exatamente essa estrutura, né? Para você entender melhor, a gente vai falar mais sobre gatilhos mentais, né? Inclusive eu vou dar um presentão para vocês, né? Nos próximos dias. Tem muita gente que já tem, mas quem está chegando agora e ainda não tem, vai ter esse presentão, beleza? Para você entender o que é o gatilho mental e como você vai colocar exatamente nessas estruturas de texto que a gente chama de copy. E essas copies você vai ter que trabalhar, pessoal, não só no topo de funil, você vai ter que trabalhar no meio de funil, no fundo de funil, nos remarketings, né? Diga-se de passagem que também o remarketing, ele é muito importante. Por quê? Porque eventualmente a pessoa entrou no topo do funil, foi para o meio, foi até o fundo do funil, mas não fez a compra, né? Aí temos uma função lá, mais para frente a gente vai conhecer, que é o remarketing. E esse remarketing, muitas vezes, ele é muito mais poderoso do que toda essa narrativa de topo, meio e fundo de funil. Olha só, pessoal. Então, quando vocês pensarem em criar um texto, né, para colocar numa publicação sua, não pense nesse texto de forma isolada, a não ser que a estratégia que você esteja adotando, ela requeira exatamente esse isolamento de uma copy. Mas é imprescindível você pensar exatamente nessa estrutura de uma narrativa para as suas copies, né? Ou seja, para os seus textos persuasivos, com começo, meio e fim. E também é importante pensar que o seu cliente ele não te conhece, então uma primeira copy lá no começo, ela tem que estar exatamente voltada para despertar a curiosidade e o interesse das pessoas que estão lendo para poderem entrar na sua base, né? Ou simplesmente para clicar no seu anúncio, tá certo? No segundo momento, você vai mostrar para ele que ele tem uma dor e ele nem sabe que tem essa dor, e em troca você vai oferecer uma solução. É a venda já? Não. É uma aproximação com o cliente. E aí ele vem para você, né, para sua base. Num terceiro momento, você, né, vai exatamente mostrar para essa pessoa essa dor que ela não reconhecia, você vai explorar essa dor e vai mostrar exatamente a solução que você criou, desenvolveu ou que você entendeu que é muito transformadora na vida da pessoa. Então vocês conseguem entender que existe uma narrativa, uma linha linear de conceito para a criação dessas copies? Então é o começo, meio e fim, né? Usando e abusando exatamente disso que a gente tem como ferramenta no marketing digital, que são os gatilhos mentais, tá certo? Então, continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!